Olá, que bom estarmos juntos para começarmos o nosso estudo de A Gênese. Esta aqui é a quarta obra aqui, de Kardec, e a gente vai começar hoje, fazer uma breve introdução, comentar um pouco do que nós veremos aqui nesse estudo. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, eu vou dizer que eu já li a Gênese antes de ter voltado para a física. Isso foi em 1987. 87, 88, foi por aí. E vou dizer para vocês, eu li e não concordei com muitas coisas que eu li. Coisas que eu já nem me lembro o que eu não concordava, né? Não faço a menor ideia, mas eu lembro que eu ficava cogitando, não, isso aqui não deve ser verdade, isso aqui deve estar errado e tal. Então, dessa vez agora, a gente vai estudar, né, o que está aqui na Gênese, vamos comentar, vou colocar aqui um pouco mais da visão já de um físico, né, que já passou pela faculdade, né, para quem não tiver o conhecimento das questões, porque elas são assim bem voltadas para, como o nome diz, né, a gênese do nosso planeta. Vamos à introdução. A primeira edição, publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo, conforme indica seu título, tem por objetivo o estudo dos 3 pontos diversamente interpretados e comentados até agora: a Gênese, os milagres e as predições, em suas revelações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou, se quiserem, 2 forças que regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem os fenômenos especiais que são naturalmente inexplicáveis. Se faz abstração de um deles, absolutamente, como a formação da água, seria inexplicável se fizesse abstração de um dos 2 elementos constitutivos, o oxigênio e o hidrogênio. O espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos e considerados por isso mesmo como inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Esses fatos são muitos nas escrituras e, pela falta de conhecerem as leis que os regem, é que os comentadores dos 2 campos opostos giram sem cessar no mesmo círculo de ideias, uns fazendo abstrações dos dados positivos da ciência, outros do princípio espiritual. Não puderam chegar a uma solução racional. Essa solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Ela tira, é verdade, a maioria desses fatos, seu caráter sobrenatural, mas o que vale mais, admiti-los como resultantes das leis da natureza ou rejeitá-los imediatamente. Sua rejeição absoluta arrasta a da própria base do edifício, ao passo que sua admissão a esse título, não suprimindo senão os acessórios, deixa a base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença de verdades que elas antes consideravam como utopias. Esta obra é, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Os materiais estavam preparados, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas o momento de publicá-los não havia ainda chegado. Era preciso primeiro que as ideias que deveriam lhe formar a base tivessem alcançado a maturidade, e, por outro lado, ter em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas.
tudo nele é revelado claramente, a fim de que nada possa julgá-lo como conhecimento de causa. Mas cada coisa deve ir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada devidamente antes da elucidação completa da questão seria uma causa de retardamento antes que de adiantamento. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos na matéria, pareceu-nos necessário definir o papel respectivo dos espíritos e dos homens na obra de nossa doutrina. Essas considerações preliminares, descartando toda a ideia de misticismo, são o objeto do primeiro capítulo, intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos sobre esse ponto uma atenção séria, porque aí está, de certo modo, o nó da questão. Malgrado a parte que incumbe a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa pertence aos espíritos, mas não está formada pela opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensinamento coletivo e concorde por eles dado. Por essa única condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outro modo, não seria senão a doutrina de um espírito e não teria senão o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância nos ensinamentos, tal é o caráter essencial da doutrina, a própria condição de sua existência. Disso resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina, mas uma simples opinião isolada, da qual o espiritismo não pode assumir a responsabilidade. É essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada por outro lado, pelo critério da lógica, que faz a força da doutrina espírita. Ele assegura perpetuidade. Para que ela mudasse, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e que visse um dia a afirmar o contrário do que se dissera, uma vez que ela tem a sua fonte no ensinamento dos espíritos, seria preciso que os espíritos deixassem de existir para que sucumbisse. É também o que a fará sempre prevalecer sobre os sistemas pessoais, o que não tem, conforme ela, suas raízes por toda a parte. O livro dos Espíritos não viu seu crédito se consolidar, senão porque é a expressão de um pensamento coletivo geral. No mês de abril de 1867, viu cumprir-se o seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais, nos quais colocou as suas bases, foram sucessivamente completados e desenvolvidos em consequência do ensinamento progressivo dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram em pé, mais vivazes do que nunca, ao passo que, de todas as ideias contraditórias de alguns tentavam opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque, de toda parte, o contrário era ensinado. Aí está um resultado característico que podemos proclamar, sem vaidade, uma vez que jamais dele nos atribuímos o mérito. Os mesmos escrúpulos, tendo presidido a redação das nossas outras obras, pudemos, na verdade, dizê-las segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da sua conformidade com o ensinamento geral dos Espíritos. Ocorre o mesmo com esta, que podemos, por motivos semelhantes, dar como complemento das precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas opiniões pessoais, até que sejam confirmadas as contraditadas, a fim de não pesar a sua responsabilidade sobre a doutrina.
De resto, os leitores assíduos da Revista dos Espíritos, né, puderam observar no estado do esboço a maioria das ideias que estão desenvolvidas nesta última obra, conforme o fizemos com as precedentes. A revista é frequentemente para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-los como partes constitutivas da doutrina. Então está aqui a introdução ao que vem pela frente, né? Aqui vamos passar rapidinho pelos tópicos que serão vistos, né? Caracteres da revelação espírita, que ele focou aqui, né? Que deve ser bem lido. Depois falar sobre Deus, sobre o bem e o mal, papel da ciência na Gênese, sistemas do mundo antigo e moderno. Aí vem uranografia geral, para falar do universo. Esboço geológico da Terra. Teoria sobre a Terra. Revoluções do globo. Gênese orgânica, gênese espiritual, gênese mosaica. Caracteres dos milagres, os fluidos, os milagres do Evangelho. Depois, teoria da presciência, predições do Evangelho, e os tempos são chegados. Bom, então eu espero ser um bom comunicador dessas ideias, até porque não me lembro exatamente do conteúdo como ela é apresentada aqui, mas com certeza será bastante discutido, né, e da melhor maneira para que todo mundo acompanhe direitinho o que nos será ensinado aqui, tá bom? Então, regularmente, segue-se como se fosse o livro dos médiuns, segundas, quartas e sextas, vídeos sobre a Gênese. E não perca o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Vai apresentar também uma capinha semelhante a essas daqui, para que não se confundam com outros vídeos, tá? E a gente se vê, então, no nosso próximo vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, já compartilhe, comente com seus amigos, né? Olha, vai sair mais uma playlist ali para a gente estar estudando a Gênese segundo o Espiritismo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, 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 mágoa, tristeza e rancor.